Graças a Deus. Amém. Vamos lá. Eu separei uma reflexão para hoje. O tema da reflexão é uma vida que vale a pena. Esse é o tema. É muito interessante que as fases da vida, elas são bem complexas, né, Livan? Sei lá, a gente vive sempre um movimento filosófico de descoberta. E eu não sei se você sabe, mas eu já iniciei a crise dos 40. Você passou por isso? Mais alguém teve crise assim de idade? Não. Levanta a mão, só para me sentir bem. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode montar um grupo, celebrando a recuperação, a crise da idade. Agora, dia 6 de maio, eu vou completar 40 anos. E assim, eu sempre fui, quer dizer, sempre. Na maioria das vezes, nos grupos que eu participava, eu era sempre o mais novo. Eu era sempre o mais de boa. E a vida me ensinou a ser mais zoeirão, assim, a curtir bem a vida. Só que eu vou sentindo, irmãos, que com a chegada da idade, tudo muda. Por exemplo, eu vim para a vigília, fiquei aqui até 5h30. Depois, sábado de manhã, eu fui para a reunião dos pastores, lá em Arujá. Aí depois eu voltei, vim para o Conecta. Depois do Conecta eu fui para casa, cochilei um pouco. Fui lá na casa do Pedro e da Rebeca, que ficaram noivos ontem e tal. Saí de lá, era quase 10 horas. Irmãos, chegou em casa ontem à noite, eu não sabia o meu nome. Era um negócio assim de um cansaço que eu falava, mas antigamente eu conseguia sair de vigília e quando não era crente então? Que saía de balada e fazia qualquer coisa. Mas com 40 anos, me parece que na próxima vigília é melhor que eu não tenha nada no sábado. Sabe, parece que o nosso corpo e a nossa mente, eles fazem bifurcações em momentos da vida. E isso é muito interessante, por quê? Porque toda reflexão sobre vida nos proporciona perceber de forma especial se a nossa vida tem valido a pena. Então veja, apesar de uma crise de idade, que eu confesso, eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. E aqui, em que aspecto? Eu acho que eu vivo um tempo que para mim é o melhor tempo da minha vida, na questão familiar, na questão ministerial, na questão da vida. Sabe quando você se sente feliz? Sabe quando você acorda e fala, opa, que bom que eu tenho mais um dia? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos estar em alerta com aquilo que tem acontecido. Por quê? Porque essa felicidade que eu sinto hoje aos 40, eu tenho total convicção que só a sinto porque em um dia o Senhor entrou nessa história e fez uma mudança que é inexplicável. Esse movimento de Jesus sobre a minha vida, de me colocar, por exemplo, numa igreja, ainda que eu odiasse crente. Irmãos, eu odiava crente. Odiava, eu achava crente a raça mais insuportável do mundo. Aí do nada eu viro crente. Eu não tinha nenhuma relação com Deus. Aí do nada eu tenho uma vida de devocional e de oração. Eu era da balada e da zoeira. Aí eu caso com uma mulher que se fosse católica, era beata. Sabe? Crente raiz, menina de oração, menina que fazia as campanhas de missões enquanto eu era adolescente. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, como vai ser feliz o homem que casar com essa moça? E ela está passando bem na hora, não está nem percebendo, ainda bem. Mas depois você conta para ela, para a moral aumentar hoje. Uma massagem depois de uma vigília vai muito bem. E aí eu fui vendo Deus cuidando, e eu comecei a perceber que, se nós não prestarmos atenção no movimento que a vida vai fazendo, nós começamos a ter problemas, e aquilo que eu gosto de repetir sempre, por vezes sem perceber, sendo nós mesmos os culpados do problema. Então a reflexão de vida, sobre uma vida que vale a pena, eu queria trazer nesta manhã, para que nós pudéssemos entender esse movimento de existência. E de forma especial, porque não sabemos até quando. De forma especial, porque ontem já passou. Nós já perdemos as oportunidades. Então, para isso, se você puder, eu vou fazer um recorte num texto, que daqui 2 domingos eu continuo, tá bom? O próximo não, no outro eu volto para continuidade. Que está lá em Efésios capítulo 5. Se você trouxe a sua Bíblia, Efésios capítulo 5.
Efésios capítulo 5, a gente vai ler apenas do 15 ao 17. Efésios capítulo 5, do 15 ao 17. A minha versão diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que tem esse poder eficaz de transformar a nossa história. Nós estamos então diante de um texto. Paulo, quando escreve Efésios, ele está numa prisão, ele está preso ali possivelmente em Roma por volta do ano 60. E a carta aos Efésios, ela tem um propósito, como eu já trouxe recentemente em outro texto, é um pouco de contraste com Gálatas, com 2 Coríntios, com Colossenses. Por quê? Porque Efésios não nasce de uma confrontação doutrinária ou ministerial. Efésios tem muito mais uma conotação de uma reflexão para cuidar daqueles que faziam parte da igreja de Jesus. Então, olhando para Efésios, o discurso de Paulo, até para aqueles presbíteros, era um discurso com uma grande preocupação da invasão de falsos mestres na igreja. Eu não sei se você tem percebido, mas como tem viralizado cada dia mais vídeos de pregações com cara de Jesus, com jeito de Jesus, a fala é bonita, mas o ensino em si é a tragédia para quem conhece Bíblia. É um ensino que você pensa assim, e vamos ser sinceros entre nós, se você conhece Bíblia, você percebe que está fora, mas para quem não conhece é um sonho. É ou não é? De um Deus fofinho, de um Deus, tchuk-tchuk, que tá não sei o quê. Então o que Paulo está trazendo de reflexão, veja, e eu quero que você preste atenção nessa introdução, é de forma especial para preparar a própria igreja diante, inclusive, de ensinos falsos, diante de problema doutrinário. Ou seja, o Paulo aqui nessa carta, ele encoraja esse povo a aproveitar essa posição privilegiada da igreja de Jesus numa aplicação de vida diária, mas que glorifique ao Senhor. Não é um sentido aí desse evangelho soft, não é isso. O que o Paulo está dizendo é assim, se a sua vida estiver glorificando ao Senhor, todo o restante é detalhe. Você vai ser feliz. Então o Paulo está trazendo uma reflexão de um cuidado. Quando a gente chega no capítulo 5, é onde o Paulo vai falar sobre essa nova vida em Cristo. Essa vida que deve ser vivida, e ele vai dividir o capítulo 5 em amor, em pureza, em sabedoria e em submissão. O nosso trecho é o trecho onde Paulo está falando sobre a importância da sabedoria do viver. Sobre ser sábio na escolha, no cotidiano. E por que o Paulo está dizendo isso? Porque ele está tentando alertar a gente de que escolhas ruins levam para caminhos ruins. Irmãos, deixa eu ver como eu vou dizer isso. A minha família não é cristã. Quem é cristão na minha família é eu, meu pai, minha mãe, minha irmã. Agora minha tia chegou, a minha prima chegou, mas o grande núcleo não é cristão. E eu tenho algumas crises, às vezes é muito complicado, e que bom que a gente confia no Espírito Santo. Porque eu tenho crises, às vezes, de perceber, de observar, na verdade, como parece estar tudo bem, mas quando você descobre o que está acontecendo, é profundamente triste. Sabe? A imagem é boa. E uma imagem de sempre muito feliz, de muito realizados. Mas quando você entra para dentro da história, quando você tem um tempo de conversa, quando você tem um tempo de entender a realidade é totalmente oposta. E por quê? Porque as pessoas ainda não entenderam, e talvez a culpa seja nossa em partes, o que vem acima de necessário? Alguém tem uma palavra? Fundamental. Falaram alguma aqui também? Essencial, substancial. O quão isso tudo Jesus deve ser na nossa vida. E é por isso que eu sempre digo aqui, não olhe para os pecadores como inimigos.
Eles ainda não têm o que nós temos e nós não podemos exigir dele que eles sejam aquilo que nós esperamos. Está chegando o carnaval. Sei lá se alguma escola de samba esse ano vai usar a imagem de Jesus, do capeta. Meu irmão, não perca seu tempo. Não perca seu tempo indo para a internet dizendo, tomara que caia um raio e mate todo mundo. Tomara que o carro alegórico perca o freio e atropele todo mundo. Para com isso. Meu irmão, ele não conhece Jesus. Ai, mas pastor, no carnaval passado, o diabo matou Jesus. Querido, o que é mais importante? O carnaval 2024 ou a Bíblia? A Bíblia é lindo. É uma falta de respeito. Eu concordo. Mas como que a gente vai exigir respeito daqueles que não entenderam quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? E muito maior do que qualquer escola de samba, vai ser apoteótico a volta de Jesus. Vai ser muito louco. E Jesus já venceu. Então, o que o Paulo está nos alertando é a tomar cuidado, inclusive com a forma que a gente olha para as coisas. Então eu quero extrair desse texto e desse contexto apenas duas coisas, para que nós possamos ligar o nosso alerta, para que a nossa vida possa valer a pena. Porque, irmãos, eu acho que não tem nada pior do que você perceber que a jornada não tem sentido. Do que você talvez, eu estou na crise dos 40, talvez você esteja na crise dos 30, talvez você esteja na crise dos 50, dos 60, dos 70. Tá ali André, fez 50, não foi André agora? Olha lá, tá até rindo, mas uma risada meio assim, socorro Deus. Porque 50, né? Pô, molecão, é o André que joga vôlei, que é da zoeira. 50, talvez você esteja em qualquer crise da vida. A crise do casamento, a crise do divórcio, a crise do namoro. Talvez você é aquela pessoa que é tão feia que não está acreditando até agora que está namorando. É porque o olhar espiritual gera coisas inexplicáveis. O que eu quero que você saia daqui nesta manhã refletindo é se tem valido a pena a jornada. É se as escolhas estão sendo prudentes. Para que o nosso futuro seja um futuro de paz. Um futuro de tranquilidade. Não tranquilidade no sentido de vida espiritual, porque a gente não vai ter nunca. Mas tranquilidade no viver. Para que quando você perceber que o fim está chegando, você tenha muito mais gratidão do que lamento. Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu quero deixar no teu coração, uma vida que vale a pena, aproveita as oportunidades da jornada, mesmo em dias complexos. O Tiago até falou isso aqui numa parte da música. Olha o que diz o 15 e o 16, irmãos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O Paulo aqui, ele traz um alerta primeiro, ele fala, olha, tenham cuidados. E por quê? Porque, meu irmão, eu ouso dizer que um dos maiores descuidos que nós podemos ter na jornada é com a nossa vida. Não entender que a vida merece cuidado, um olhar especial, faz com que a nossa jornada seja vivida de qualquer jeito. E ter cuidado é estar atento às escolhas. Ter cuidado é entender, inclusive, que nossas escolhas quase sempre são aquelas que geram em nós problemas. E é por isso que nós carecemos da intervenção do Senhor. Ter cuidado é nos mínimos detalhes, querido. Porque hoje em dia o crente tem cuidado, por exemplo, vamos usar um cuidado do crente. Eu não vou para o carnaval. Eu estou cuidando da minha vida. O Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo sobre algo muito mais profundo. O Paulo está dizendo sobre dia a dia. É sobre ter cuidado no sentido essencial. É o cuidado agora. Por exemplo, eu já falei isso várias vezes, mas eu quero repetir. Você está entendendo por que você está aqui? O Tiago falou, quantos domingos a gente já não está se reunindo? Mas o automático pode pegar seu coração. Foi a ministração do Tiago, a gente nem combinou nada. A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, por que estamos aqui nesta manhã? Por que estamos sentados, ouvindo músicas que falam de um Deus? Por que estamos aqui sentados, ouvindo um cara, que não tem nem 40 anos, querendo me ensinar alguma coisa? Aí eu preciso te dizer que eu não estou te ensinando nada, que a gente ensina é a Bíblia. Esse cuidado que o Paulo está dizendo, é sobre cuidado de escolhas, é sobre cuidado intenso de vida, é sobre cuidado de decisão. E aí por quê? Porque aí depois ele continua, depois do alerta vem a dica, não sejam como insensatos, mas como sábios. O que é um insensato?
Quem é o insensato? O insensato é alguém que não possui conhecimento, que não tem capacidade, num sentido mais de coerência. O insensato é o estúpido. Não seja como o insensato, que vive de qualquer jeito. Ele não ouve as dicas. O insensato é aquele cara que não mede consequências. Eu estava vendo uma reportagem, eu li só um começo, porque eu não tenho muita paciência hoje de ler reportagem. Eu não sei nem os nomes, porque assim, irmãos, é sério. Eu amo tanto a vida que eu levo, isso aqui não entenda como religiosidade, tá bom? Eu perco hoje pouco tempo com coisas que não sejam do reino. Por exemplo, segunda-feira, eu passei o dia assistindo pregação. Eu acordo, eu quero ouvir louvor. Eu estou nessa vibe e não é uma religiosidade, é porque me faz bem. Mas às vezes eu vou lá dar uma olhadinha na reportagem que está acontecendo. Aí eu vi que tem um menino aí eu não sei nem se é do rap ou se é do funk, mas é um menino. O estilo dele é até bem estranho assim. E disse que ele pegou um carro e fez um monte de coisa na frente da polícia e foi preso. E geralmente esses meninos, eles estão fazendo barbaridade na frente da polícia com um carro que eu nunca vou ter na minha vida. São carros aí de 3, 4 milhões. Aí eu vi que um outro famoso, que eu também não conheço, foi lá resgatar ele. Olha que bonito. Resgatar. E foi lá e pagou, se não me engano, 60 mil reais de fiança. E eu quero avisar meus amigos aqui. Se for preso, vai ficar. 60 conto, irmãozão. Eu vou lá levar marmita, Bíblia. Quem sabe Deus não vai levar você lá para evangelizar os presos. Eu vou preferir olhar com um olhar cristão. Mas é interessante, por quê? Porque veja, olha a análise que eu quero que você entenda. Jovem, cheio da grana, famoso, e com o respeito da palavra, um imbecil. Por quê? Porque a insensatez faz ele gerar a vida que ele tem. E irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Quando um texto desse se revela a nós, é mais uma demonstração do amor e do cuidado de Deus para conosco, para que nós tomemos cuidado com a nossa vida. É como se fosse mais um alerta de Deus, avisando de forma especial aos crentes sobre o que nós temos feito. Se a gente tem sido essa pessoa que não tem conhecimento, que não tem capacidade, a vida de insensato é vida que não mede consequências, é vida que não tem sentido. Sua vida tem sentido? Você mede consequências? E aí, de novo, estou falando muito de carnaval, falei agora de sei lá, se ele é funkeiro, se ele é rapper. Mas vamos olhar para a vida simples e cotidiana, se a gente tem sido sensato? Quais escolhas a gente tem feito durante o dia, enquanto a gente está só? Meu irmão, está chegando o mês de maio, graças a Deus, não só porque é meu aniversário, porque é o mês da família. E a gente já está combinando aí, né, com a Deise, com o Alexandre, de congresso, a gente vai falar sobre família. Sabe por quê? Ou área que o diabo faz a festa, porque a gente é insensato. Que viagem que os crentes estão fazendo com a vida. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Vida sensata honra primeiramente aqueles que estão no nosso cerco. A medir consequência envolve entender que quando eu tenho uma família, os meus atos reverberam inclusive neles. Inclusive neles. Então o que o Paulo está nos ensinando é sobre essa vida que vale a pena. E deixa eu te contar uma coisa, não existe vida que vale a pena longe de Jesus. Pode parecer que seja boa, mas ouve o que eu estou te dizendo, não vale a pena. É vida de perdição. E aí, o Paulo, ele vai encerrar esse primeiro verso, deixando claro o porquê dessas dicas. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que ele está tentando mostrar para a gente aqui? A nossa vida, a leitura de Salomão sobre a vida para mim é uma das melhores. É a leitura do nuvem. A vida é um sopro, a vida é rápida. Aproveitar a oportunidade é ser intenso com aquilo que o Senhor deu nas nossas mãos. Por exemplo, se nós somos cristãos, nós deveríamos valorizar todas as coisas da vida. Porque nós dizemos na Bíblia que tudo glorifica o Senhor, sim ou não? Essa semana eu postei um vídeo que eu rachei o bico lá em casa. A Ellen tem um jeito muito legal de cuidar da família. E aí a Helena se inspira muito na Ellen, assim, enquanto mulher. Então a Helena chegou pra gente há umas 2 semanas e falou assim, pai, mãe, eu quero fazer agora uma rotina de vida. Eu sempre acho que ela é uma anã. Eu falo, Deus deve ter trocado, assim. Aí eu falei, o que é uma rotina de vida? Ela falou, eu vou fazer um quadro, só que o irmão roda por tabela. Onde eu e meu irmão teremos coisas para resolver e fazer.
Falei, ok, faço o quadro. Irmãos, eu achei que o quadro ia vir assim, brincar, dormir, jogar. Não. Aí ela mandou, no primeiro dia, quem faz o café é o Benício. Eu já gelei, falei, eu quero ver o que vai vir, vai vir lama. E eu lavo a louça. No segundo dia, e fez essa descrição. Eu achei que era fogo de palha, mas deixa rolar. E aí começou. Pai, eu que fiz o ovo mexido, a mamãe só me ajudou porque eu não posso mexer com fogo. Aí teve um dia que estava na rotina dos dois, lavar a louça. Eu falei, agora eu quero ver. Aí eu liguei a câmera do meu celular e tal. Eles foram lavar a louça cantando e sorrindo. Eu olhei para ela e falei, amor, você deveria criar um livro. Faça filhos para a glória de Deus e para que você trabalhe menos na vida. E eles começaram com uma música que eu nem conheço. Diferente. Conhece, Thiago? Conhece, Raquel? É uma música, também nem sei de onde eles tiraram. Mas a música era uma música, aí eu filmei. E eles alegres. Sabe o que o Paulo está dizendo? Todo momento da nossa jornada deveria ser aproveitado como único. Ou ainda pior, como último. Nós não sabemos. E aí, ele fala, aproveite cada momento. E de forma especial, por quê? Porque os dias são maus. Não adianta reclamar que o dia é mau. O detalhe é, a Bíblia já está nos avisando, os dias serão maus. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Então, até você que não aproveita dizendo, não aproveito porque os dias são maus, você não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia nos disse que seriam maus. E irmão, desculpa te decepcionar, vai piorar cada vez mais. Só tem um momento que muda tudo. Qual que é o momento? Da apoteose de Jesus voltando. Nossa, aí vai ser top. Mas se você não entender que uma vida que vale a pena, aproveita os momentos, você deixa ela passar, porque você está preocupado. Por exemplo, tem gente que, assim como eu, não vê jornal, porque é tenso com tudo. Já viu gente assim? A casa tem 32 mil trancas, tem grade, tem não sei o quê. Não, os dias são maus. Os dias são maus, eu não posso ter filho, porque filho, vai que ele morre. E porque não, eu não posso sair de casa. Calma, filho. Concordo que os dias são maus, mas o Senhor continua soberano sobre todas as coisas. Então a vida que vale a pena é a vida que tem intensidade. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. A principal intensidade que Paulo está focando é sobre a nossa vida com o Senhor. É isso, é sobre o Senhor participar de todos os momentos, do Senhor estar sempre conosco. Então aproveite, irmãos, em nome de Jesus. Essa noite eu vou falar um pouco mais sobre família. Aproveite a tua família. Aproveite. Tem gente que é muito intensa no trabalho, chega em casa é um bocó. Vê um computador com tarefa, é uma máquina. Vê um filho querendo brincar, não aguenta nada. Até quando? O Paulo está nos alertando, primeiro, que tem que ter sabedoria. Segundo, que a vida é curta. Terceiro, que a gente tem que aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Porque senão, a gente fica tão preso em coisas desnecessárias e só vai perceber que perdeu tempo quando a vida está para acabar. Faz um teste, vai numa UTI hoje. Vai numa UTI de pessoas que estão em estado terminais e pergunta assim, o que você faria se saísse daqui? Você vai ouvir coisas que você não acredita. Talvez você ouça assim, eu abraçaria mais os meus filhos, porque agora eu não sei se eu vou poder abraçar de novo. Eu aproveitaria mais a jornada com o meu marido. Eu viajaria mais e seria mais intenso. Tem horas que nós precisamos de um choque de realidade bíblico para ver se a nossa vida começa a viver de uma forma que vale a pena. Amém, queridos? E a segunda e última coisa é que uma vida que vale a pena está sempre na busca da vontade do Senhor. E é aqui que o bicho pega. Olha o que o texto vai falar no finalzinho, no 17. Portanto, e aqui Paulo repete aquilo que ele já disse no começo. Não sejam insensatos. De novo. É Paulo cravando sobre o perigo da insensatez. Não sejam como insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não dependam do seu próprio discernimento. Não considerem o conselho de outras pessoas como um toque final de verdade. É que a vontade do Senhor, como Ele revelou por meio da sua própria palavra, pelo exemplo, pela forma que falava, que nós possamos entender e que isso guie a nossa jornada. Por quê, irmãos? Porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Recentemente, eu já comentei isso aqui, mas se você ainda não viu esse vídeo, procure na internet.
É muito louco como Jesus tem um poder que a gente, enquanto humano, não consegue explicar. Aquele funkeiro, eu nunca sei o que eles cantam, tá bom? Mas um menino lá, que cantava alguma coisa, que não era de Jesus. Jesus encontrou aquele moleque na curva e deu uma voadora. Aí o moleque chega no último show e fala para um monte de jovens: eu estou encerrando minha carreira porque eu fui encontrado. Sabe o que ele está nos ensinando e a gente insiste em não ver? Que quando Jesus tem a vontade dele estabelecida em nós, o que o mundo acha pouco nos importa. Eu estava lendo por cima também, porque diz que ele perdeu contratos milionários. Ele perdeu contratos milionários porque ele foi encontrado por Jesus. E tem gente se dizendo encontrado e querendo ganhar milhões para dizer que Jesus é bom. Faça-me o favor. Buscar a vontade de Deus é entender que se ela é boa, perfeita e agradável, ainda que a gente não compreenda, é melhor obedecer. Porque é muito fácil querer buscar a vontade de Deus para ficar rico. Eu estou atrás de quem está buscando a vontade de Deus para ficar livre. Para dizer: Senhor, qual que é a jornada? A vontade de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, nunca vai dar errado. A maior sabedoria que você pode ter é essa. Em nome de Jesus, se lembrem, existe um monte de famoso, rico, milionário, cheio de coisa, que por falta de Jesus se mata. Põe uma corda no pescoço e encerra. Usa droga e acaba com tudo. Sabe por quê? Porque o vazio que está no coração deles, diria Dostoiévski, é do tamanho exato de Deus. E aí tem hora que a gente busca a vontade de Deus e fica cheio de lamento. Em nome de Jesus, muda isso. Mas está difícil. Mas se está com Deus, está top. Mas é complicado. Mas quem falou que seria tranquilo? Agora, deixa eu te falar uma coisa. É difícil e é complicado, mas ninguém consegue descansar como a gente consegue. Ninguém. A vida de sabedoria é essa que o Paulo está dizendo. Efésios capítulo 5, no verso 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida de sabedoria, ela está totalmente pautada naquilo que o Senhor tem para nós. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Tem gente enterrando dons e talentos, porque não foi do jeito que queria. Foi o Senhor que te chamou? Se foi, vai se cumprir, querido. Foi o Senhor que disse que era para você fazer isso? É a vontade dele? Você entende que é a vontade dele? Se joga. O problema é que nós queremos por vezes fazer contas matemáticas. Eu vou te dizer uma coisa. A vontade do Senhor nem sempre é exata com aquilo que a gente espera. Quase nunca, na verdade. Lembra que eu falei que eu odiava crente? Hoje eu sou pastor, qual a lógica? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que eu falo: a minha história não tem lógica nenhuma. Se não entrar Jesus e a fé, é loucura. Odiava crente, fui para a igreja. Não queria ser pastor, virei pastor. Diz que não seria integral e tal. E hoje eu não falo mais nada, por quê? Porque eu entendi que buscar a vontade dele é fazer aquilo que ele tem para mim. E pouco me importa o que eu acho. Mas isso aí parece uma coisa meio de escravo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. E não é sobre grana. E eu posso te provar. Posso abrir meu extrato para você ver. Você ainda paga o meu almoço hoje aí, quem sabe? A vontade de Deus sobre as nossas vidas é tudo que a gente precisa. Você que é jovem, olha aqui pro tio, rapidinho. O que o Paulo está dizendo aqui vai muito no oposto daquilo que vocês estão vivendo hoje. Vocês vivem um mundo da tecnologia. Vocês vivem um mundo onde a ideia de um amigo vale mais do que a palavra de um pai. Na verdade, a gente vive isso também, né? A desobediência sempre faz parte. Mas a nossa geração, eu posso dizer a nossa geração, porque eu não tinha tanta internet livre assim. Eu sou do tempo da discada. Vocês vivem num tempo que as ilusões pegam o coração muito fácil. Quer a prova disso? Os jovens hoje não conseguem se manter num trabalho por 2 anos. A grande maioria. Por quê? E geralmente os motivos são beira o ridículo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não é sobre o trabalho, é sobre entender o que o Senhor Jesus tem para fazer na tua vida. Jovens, olha aqui para mim. Você quer ser youtuber, você quer ser funkeiro, você quer ser um drogado? Dá uma lida na vida desse povo. É tudo ilusão. Tudo ilusão. O que eles vivem é uma grande mentira. Daqui 2 domingos a gente vai continuar esse texto. E sabe qual que é a continuação desse texto? É Paulo dizendo: não se embriaguem com o vinho.
que traz dissolução, mas se encham do Espírito Santo. E aqui não é só uma questão de vício, não. Eu já estou dando spoiler da mensagem do outro domingo. Mas o que o Paulo está dizendo é que a embriaguez com o vinho gera nos nossos corações uma falsa alegria, um falso sentido de vida. As drogas geram na nossa geração uma falsa alegria. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, meu irmão, eita que a vida é boa! E aí você começa a celebrar, e aí você começa a entender que você chegou no lugar que você precisava chegar. É muito interessante, porque eu já tive um tempo de depressão na minha vida, há alguns anos atrás. Eu já cheguei a pensar, será que morrer hoje não é melhor? Já cheguei. Mas sabe como mudou? Hoje eu falo assim, Deus, deixa eu viver mais um pouco, tá tão legal. Deus, deixa eu curtir esse negócio. Deixa eu curtir minha esposa e meus filhos. Não, estou pronto para encontrar o Senhor. Mas que vida... Dá até interferência a minha fé. Ainda bem que eu sou batista, senão eu já estava curando com suor, já enchendo o saco dos outros. O que eu quero te dizer é sobre essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que faz com que a gente, na simplicidade da vida, glorifique o nome dEle todos os dias. É sobre uma leveza de jornada, que gera perdão, que ama, que cuida e que não está apegado às coisas secundárias. Aqui eu não estou fazendo pregação para que você não trabalhe e não ganhe dinheiro, não. Vá ganhar seu dinheiro, mas que isso nunca tome seu coração, que isso nunca roube a tua paz. Que se a vontade do Senhor for, agora largue tudo e vá me servir, vá, Ele vai prover, Ele vai cuidar de você nos detalhes. É baseado na vontade do Senhor que a gente consegue enterrar qualquer vício da nossa vida, qualquer vício. É baseado na vontade do Senhor que a gente substitui os prazeres. O prazer que o vinho me dava de ficar bêbado, agora não me dá mais, porque eu descobri algo muito... Lembra tinha um pastor, né, que fazia... Ele era polêmico, mas tinha um porquê dele ter feito aquilo. Mas é polêmico, não precisa. Que ele pegou a Bíblia, lembra? Faz tempo, só os mais velhos, né? Ele pegou uma Bíblia e fez como se estivesse cheirando, assim, lembra disso? É uma viagem, né? Aí ele... ao cheiro da palavra, ô idiota. Não, mas o que ele estava tentando dizer ali, eu entendi. Se aprofunda nesse negócio aqui, ó. Deixa Jesus coordenar a tua caminhada, para que você tenha paz, para que você viva a essência da vida. A vida de sabedoria faz com que a gente tome cuidado com cada decisão e analisa se aquela decisão glorifica o nome do Senhor. Meu irmão, quem escreveu isso aqui foi Paulo. Você entendeu a introdução? Paulo não está no resort. Olha que viagem, o cara que está escrevendo isso para a gente está preso. Hoje, se a gente for preso, a gente larga a fé, a maioria. O Paulo está preso dizendo assim, tomem cuidado. Deixa o Senhor cuidar. O cara está preso, sabe por quê? Porque quando a gente tem Jesus guiando os nossos caminhos, todo o restante é um detalhe. A vida de sabedoria é perceber se você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. O restante... Pastor, eu vendo coco lá no bosque e nunca fui tão feliz. Meu filho, seja o melhor vendedor de coco. Não, eu sou TI, pastor, eu sou TI da NASA. E foi lá que eu descobri, vai ser TI da NASA. Vai ser o que você quiser, desde que o Senhor participe da sua jornada. E eu concluo, cuidar do modo que a gente vive vai gerar em nós uma vida que vale a pena. Uma vida que nos permite muito mais oportunidades de alegria do que de tristeza. Eu conversava com um pastor e ele estava bem desanimado com o ministério dele. E ele falou assim, pastor, se eu soubesse que ser pastor é assim, eu não seria pastor. Aí eu falei, irmão, vamos lá, me fala uma profissão que não tenha problema, fala uma aí. Aí ele, eu falei, porque os empresários estão com problema. Fala outra coisa, advogado, tá cheio de problema. TI, não bate bem primeiramente, está cheio de problema. Pode falar qualquer profissão. Açougueiro, marceneiro, professor. Quem falou professor? Oh Deus, cuida deles. Porque para a gente cuidar só do nosso filho já é difícil. Imagina cuidar de 30 iguais aos nossos filhos. Imagina se meu filho e o Nicolas fossem da mesma sala. A escola fechava, ela falia. E eu falei para ele, meu irmão, não é sobre ser pastor, é ser difícil. É que talvez o irmão esteja tão desanimado que não entendeu que mesmo na dificuldade Deus continua sendo bom. A gente acha que ser pastor é vida mansa. Me ajuda.
Se para a professora é difícil que cuida de criança, imagina o pastor que tem que cuidar de adulto. Ainda bem que é Deus que faz o que tem que fazer. Mas quando a gente está no lugar certo, com Deus cuidando dos detalhes, essa vida gera em nós alegria. A gente tem senso de viver. E aí talvez você precise entender isso para que a vida comece a valer a pena. Ah, pastor, mas está tarde. Tá não. Me ouve. Tá não. Dá tempo. Ah, mas eu já tenho 60. Dá tempo, dá tempo. Volta para casa hoje feliz, abraçando tua família. Aproveita cada momento. Talvez você esteja velho pensando, não dá mais tempo, você está aposentado. Você tem mais tempo que a gente para fazer tudo. Faz uma rotina de visita. Faz uma rotina de abraço. Começa a levar a tua esposa lá no parque do Internacional, lá no Neogel. Vai na montanha russa com 70 anos. Qual o problema? E grita. Só segura a boca se você estiver usando dentadura para você não pagar um mico. Eu só estou te preservando com sabedoria. Dá tempo. É sobre estar fazendo a vontade do Senhor. É sobre não ser insensato, para não pagar um alto preço. E lembrando, o maior preço já foi pago para que a gente tivesse vida. Apodere-se dessa vida. E aí deixa eu te falar uma coisa. Dá tempo de sair da depressão. Dá tempo de fugir da síndrome do pânico. Dá tempo de abandonar essa droga miserável que está acabando com a tua vida. Dá tempo de largar a pornografia. Dá tempo de largar a bebida. Dá tempo de largar o maltrato. Uma vida que vale a pena faz com que a gente vá mudando e fazendo a vontade de Deus todos os dias. Amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar por você. Tem alguma canção aí pra gente ouvir enquanto a gente reflete? Então eu queria te dar um tempinho com os olhos fechados aí. O que você tem feito da jornada? Quais têm sido as suas escolhas? Por onde você tem passado? Mas o que eu queria que você analisasse nessa manhã é se tem valido a pena. Talvez a depressão bateu fundo, talvez a morte bateu a porta, talvez você percebeu nessa manhã que tem um vazio gigante. O dinheiro já veio, já foi, a droga já veio, já foi, a bebida já veio, já foi, um monte de coisa já veio, já foi e nada. Sabe por quê? Porque você veio aqui nessa manhã para o Senhor te dizer, aquilo que você precisa chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então eu queria te dar esse tempinho de reflexão na presença do Senhor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Para o teu louvor, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida
fechados, eu queria orar por você nessa manhã. Orar por você que está fazendo reflexão da vida. Orar por você que não entendeu o que era valorizar a vida. Orar por você que talvez por entender a consequência está se sentindo bem cansado, bem sobrecarregado. Orar por você que depositou a sua confiança em coisas secundárias que não eram o Senhor. Por você que talvez esteja fora da vontade do Senhor. Orar por você que imaginava que Jesus era uma parada de meio guru, de trazer só vitórias e questões maravilhosas de grana, e não sabia que o que ele veio para te dar vida em abundância. João capítulo 10. Quero orar por você que está cansado. Quero orar por você que percebeu que as escolhas estão trazendo mais prejuízo do que alívio. Quero orar por você que achou que a vida não valia mais a pena, mas talvez está descobrindo nessa manhã que ela precisa ser vivida de forma correta para valer a pena. Quero orar por você que achava que Deus não se importava com você, mas que nessa manhã está descobrindo que Ele está muito preocupado com o seu recomeço. Quero orar por você que entende que talvez a insensatez roubou até os sonhos, o medo. Talvez o dia mal foi o que pegou o teu coração. Orar por você que entendeu que pelas suas próprias vontades não dá. E aí eu peço para você fechar os seus olhos, porque eu não vou fazer um apelo completo, mas eu queria muito orar por gente assim, e eu sei que quando a gente está de olho tem gente com vergonha. Então até quem está trabalhando agora pode parar de trabalhar, fecha os olhos, deixa eu de olho aberto. Deixa eu de olho aberto. Porque se for o seu caso, e não importa qual seja o caso, cansado, sobrecarregado, desanimado, depressão batendo na porta, com vontade de se matar, percebendo que está lançando sobre droga, sobre bebida, lançando sobre mulheres, sobre pornografia, toda a sua alegria, sobre a sua felicidade. Quero orar por você que ainda não entendeu o que é aproveitar com intensidade os detalhes da vida. Quero orar por você que está entendendo essa manhã que é um renovo do Senhor sobre a tua vida. E aí tem eu aqui de olho aberto, o grupo de louvor está de olho fechado também. Se for o teu caso, dá um sinalzinho aí que eu quero orar por você nessa manhã, enquanto eu te olho. Pode abaixar, amém. Amém, pode abaixar, já vi. Amém, já vi, Deus abençoe. Mais alguém? Amém. Vi, consegui ver. Amém. Vamos orar? Você cantou uma música hoje, Tiago? Ai, qual foi a última música? Hã? Me derramar? Não. Eu me rendo. Eu acho que essa música combina com esse nosso momento. Vamos ficar de pé antes de orar? Fica de pé aí. Eu acho que antes de orar vai te fazer bem cantar essa música. O melhor lugar que você pode estar nessa manhã é se rendendo na presença do Senhor. É se rendendo com o seu coração quebrantado, fazendo valer a pena. Pode começar. Para que os seus dias mudem a partir de agora. Que você possa se render com o seu coração quebrantado, lembrando, Ele tem